Além dessas armaduras diretas, que são armaduras de reforço, são armaduras diretas da laje, eu tenho algumas armaduras indiretas. Por que eu chamo armaduras indiretas? Porque são armaduras que transferem cargas de outros elementos construtivos para a laje. Por exemplo, quando a gente utiliza a viga mista, a gente coloca conectores de cisalhamento para ter essa transferência mecânica do perfil para a laje, né, para eles trabalharem solidariamente. Essa utilização dos conectores de cisalhamento gera esforços horizontais aqui ao longo do meu perfil. Então, acontece um estado limite de ruptura da laje por cisalhamento, um cisalhamento aqui longitudinal ao longo de todo o meu perfil, na lateral do meu perfil. Então, eu preciso dimensionar armaduras para costurar essa linha de ruptura. Essa linha de ruptura vai estar aqui paralela ao meu perfil, ao longo de todo o perfil. Então, eu preciso dimensionar armaduras transversais à minha viga para conseguir costurar essa linha de ruptura que surge aqui em decorrência do trabalho do conector de cisalhamento para transferir a carga do elemento de concreto por elemento do perfil metálico. Outra armadura que eu também chamo de armadura indireta é a armadura devido à tendência de continuidade, né? Mesmo que em vigas biapoiadas, quando o perfil trabalha em sentido oposto, ocorre fissuras aqui na face superior do meu perfil. Então, para evitar essas fissuras devido às rotações das vigas de apoio, eu preciso colocar armaduras aqui para evitar as fissuras na minha face superior da minha laje. Também é outra armadura que tem que aparecer inevitavelmente no projeto de armação de laje steel deck. Também tem armaduras para aberturas em lajes, né? Pequenas aberturas não necessitam de reforço, né? O que a gente entende por pequenas aberturas? Sim? Desculpe te interromper, só para reforçar para o pessoal que qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar no chat aí, que eu vou, assim que possível, colocando aqui. Renério, e até para você dar uma desacelerada, eu vou colocar um comentário aqui do Rafael de Jesus. Ele comentou assim: boa noite, parabéns pelo canal. Vocês também incluem armaduras na laje contra o colapso progressivo da estrutura? Por exemplo, falha de um pilar metálico. Não. Concorda, Renério? Concordo. Você quer comentar ou eu comento? Pode comentar. Esse tipo de colapso, Rafael, ele é um colapso, por exemplo, a gente falar um prédio, um edifício múltiplos andares em aço, e a gente comentar sobre um colapso progressivo, o tipo de piso, de plataforma de um edifício metálico com steel deck, eles são várias vigas e a laje com o steel deck ela tem um vão pequeno. Então, quando a gente fala em colapso progressivo, ele está mais vinculado a um tipo de laje, por exemplo, uma punção de uma laje maciça grande que vai puncionar o pilar e descer e gerar toda aquela carga nas lajes inferiores. Para isso ocorrer num edifício metálico, em tese, teria que toda a plataforma metálica ela entrar em colapso. Ou seja, os vigamentos metálicos descer junto com uma laje. A laje em si, ela tem um vão pequeno, relativamente pequeno. Se você for olhar aí os vãos que o Renério está comentando, nós estamos falando de vão de 3 metros, 2,40, geralmente fica entre 2,40 e 3 metros no máximo. Então não faz muito sentido a gente colocar uma armadura prevendo esse efeito, já que a gente tem uma laje aí que ela é um vão pequeno, e para a gente imaginar um piso desse inteiro descendo para um colapso progressivo, a gente teria que visualizar todas as vigas descendo em conjunto com essa laje. Correto, Renério? Correto. Tem alguma coisa para complementar? Pode comentar. Certo. Mas obrigado, Rafael, pela pergunta. E os colegas também estamos aqui para tentar poder contribuir, tá? Vocês podem fazer perguntas, eu estou acompanhando aqui enquanto o Renério está comentando. A ideia aqui é justamente essa, a gente trocar informação, né? Aproveitando, Renério, o Maurício, ele fez a pergunta lá pelo LinkedIn. É verdade que as vigas não podem ter movimento negativo, ou seja, para que existam conectores nas vigas,
eu só posso ter momento positivo nas vigas? Isso aí é uma pergunta que está mais relacionada com viga mista, né? Maurício, essa pergunta aí, veja só, a gente está tratando, a pergunta que você fez é muito interessante. Geralmente, quando a gente vai dimensionar uma viga mista, a gente dimensiona ela para uma situação de biapoiada. Quando você considera que a viga mista não é biapoiada, ela tem um momento nas bordas dessa viga, a gente já está entrando num dimensionamento de viga mista chamado viga mista semicontínua, onde você vai entrar com rigidez dessa ligação nas pontas, você vai entrar com ligações mistas, é um cálculo bem mais trabalhoso. Para você ganhar, tem algumas armaduras adicionais para essa situação. Eu só vou reforçar que o nosso escopo hoje aqui é a própria laje mista. A gente não está falando de viga mista, mas isso nós vamos trazer também, tá? A viga mista. Essa pergunta que você fez é relacionada à viga mista. Então, só fazendo um resumo para você, seria isso. Geralmente, a grande parte dos casos, nós consideramos a viga mista como bi apoiada, ou uma viga mista rotulada, com momento positivo apenas, justamente para não considerar ela semicontínua. Dá para considerar semicontínua? Dá. Você precisa dimensionar as ligações mistas, você precisa fazer outros estados limites que surgem na sua viga, verificação, por exemplo, como a flambagem do flange inferior da viga, flambagem e a compressão do flange inferior nos pontos de momento negativo, ou seja, são duas situações de dimensionamento diferentes para essa viga mista. Quando ela é biapoiada, só momento positivo, e quando ela você considera a continuidade dessa viga, jogando os momentos da borda, considerando momentos negativos na borda, diminuição um pouco do momento positivo. Aí é outro dimensionamento. Aí a gente chama viga mista semicontínua. As armaduras que o Renério está tratando hoje são armaduras para a situação da viga biapoiada, são armaduras para a gente complementar na laje aí, em situação que a gente chama aí que é mais comum a gente ver na metálica, tá? E até por facilidade construtiva, né? Você trabalhar com um sistema de viga mista bem apoiada, as próprias armaduras que são geradas em decorrência, como eu comentei, de costura ou de continuidade, é bem mais simples de se executar em campo. Você tem as fábricas que eu acompanhei, elas adicionando dimensionamento de viga mista semicontínua, é um cálculo bem mais trabalhoso, um trabalho a mais na obra, são outras armaduras que você tem que entrar, você tem que verificar a rigidez das ligações semi-rígidas. Então, assim, a marcha de dimensionamento é bem mais trabalhosa, vamos colocar assim, e o que você termina ganhando é redução de peso de viga, tá? Agora, o que o Maurício pode estar comentando, Renério, também pode ser uma dúvida relacionada às armaduras nos pontos de momento negativo ali da própria laje, né? Sim. Aí, basicamente, você vai trabalhar com uma seçãozinha de concreto. Aí você vai dimensionar a laje para ela passar contínua sobre a viga. Então, você entra aí na NBR de concreto armado, um cálculo similar ao que acontece aí nas estruturas de concreto armado. O próprio catálogo, o próprio material da Metform, por exemplo, ela já traz alguns valores de momento negativo e, consequentemente, as telas que podem ser utilizadas para combater aqueles momentos negativos. Então, assim, como eu disse, para o engenheiro da prática, utilizar esses manuais, além de ser muito simples, é muito útil, né? Nero, vamos aproveitar para responder o Lucas? Sim. O Lucas perguntou aqui, quando a carga localizada sobre a laje, linear ou pontual, como vocês avaliam? Via tabela ou fazem verificações à parte? Acho que é esse ponto que você está entrando até, né? Não, quando você tem carga pontual, você tem que avaliar a punção na laje, né? Tem um equacionamento, a própria norma já tem um equacionamento para isso. A gente vai prever uma armadura de distribuição, que a gente já considera ela como sendo a tela que a gente utiliza para o momento negativo. Então, você tem uma sobreposição de função aí. E a gente prevê uma armadura de distribuição, e além de verificar a punção devido a essa carga pontual. Tá joia, excelente. Pessoal,
Mais uma vez, quiserem comentar aí, tá? Estamos aqui à disposição. Pode dar a sequência aí, René. Bom, em relação a aberturas de laje, né? O Adelso comentou aí que você está matando a pau. Em relação à abertura de laje, pequenas aberturas não necessitam de reforço. A gente considera que pequenas aberturas é da ordem de um diâmetro de 200 milímetros, e grandes aberturas a gente precisa de um reforço com armadura tanto longitudinal, as minhas ondas, quanto transversal. A gente vai basicamente substituir essa área que foi recortada do steel deck por uma armadura equivalente. Porém, essa grande abertura está limitada a 600 milímetros, 60 milímetros. Caso a nossa abertura de um shaft, por exemplo, tenha uma dimensão maior que 600 milímetros, a gente precisa colocar vigas de periferia aqui da minha abertura para conseguir garantir uma segurança dessa abertura. Porque essas aberturas, quando são feitas na laje, já são feitas quando a laje já está concretada, né? Então, para garantir a integridade dessa abertura, quando a gente tem aberturas maiores que 60 centímetros aqui transversal à minha onda, a gente já prevê virgas de borda.